Bom, hoje eu quero falar de um assunto que, de certa forma, está me preocupando um pouco, porque eu tenho visto muitas pessoas, para sobreviver a essa crise, meio que, sei lá, engessando o coração delas, ficando frias, distantes. Parece que não existe gente com problema, só elas, né? E essas pessoas estão ficando egoístas dentro do ambiente das empresas. Egoístas em que sentido? Só estão pensando no delas, né? De certa forma, isso vai ocorrer porque o cérebro ele tem um mecanismo de defesa que é um mecanismo primitivo. Quer dizer, na hora da sobrevivência, cada um livra o seu. Então, se a pessoa está ali dentro da empresa e ela está com risco de perder o emprego, ela acaba olhando só o lado dela. O que não justifica, porque nós não somos mais primitivos, né? O nosso cérebro, pelo menos em teoria, ele evoluiu. E se ele evoluiu, você tem que manter o controle sobre ele, que é todo esse trabalho que eu faço no neurocoaching, de administrar esses comportamentos primitivos que ainda estão dentro de nós. Mas por que isso me preocupa? Porque a partir do momento que eu adoto uma postura egoísta, que eu adoto uma postura que só olha para o meu próprio umbigo, eu deixo de praticar uma coisa que é do cérebro humano, que é a empatia. A empatia é uma coisa que é desenvolvida desde pequenininho, né? É só você colocar dois bebezinhos, um do lado do outro, recém-nascidos. Se um começar a chorar, o outro também começa a chorar. Todo mundo acha que isso é mágico, né? Não, gente, é o seguinte, o cérebro de um se conecta com o cérebro de outro e o bebê que não estava chorando sente a mesma dor que o outro e ele começa a chorar. É simples assim. Então, a empatia é você sentir a dor que o outro sente. Que é, por exemplo, quando você está numa situação e vê uma pessoa sofrendo ou teve um acidente, você corre instintivamente. Isso é instinto. Vai lá e ajuda. Então, a empatia é você se colocar no lugar dos outros. É claro que algumas profissões, elas têm que anular essa empatia. Por exemplo, os médicos. Se o médico, o cérebro dele sofrer o que o paciente está sofrendo numa cirurgia, por exemplo, ou um médico que é voluntário em um ambiente de guerra, se ele sentir, aquilo pode paralisar ele, né? Quando você, às vezes tem pessoas que ficam chocadas diante de coisas que são assim, dói demais, né? Da mesma forma, se você vê as grandes cidades, as pessoas já nem se incomodam mais com a pobreza, já passam por cima de pessoas que estão pedindo esmola. E é tanta. Não é que é banalização, mas é uma forma que o cérebro tem de se proteger. Que de certa forma, ou em certas profissões, é bom. Por exemplo, um médico, na hora que ele está numa cirurgia, se ele ficar com pena de operar porque ele vai abrir a pessoa, ele não consegue. Um advogado, por exemplo, ele também tem que usar desse recurso. E esse recurso é o quê? Nada mais, nada menos do que treinar o cérebro para que ele veja de fora a situação sem tanto envolvimento emocional. Então é como se ele desse uma pequena congelada naquela emoção para que ele não se paralise, para que ele consiga ter a mente tranquila, equilibrada e entre em ação, faça o que tem que ser feito. Por exemplo, policiais diante de criminosos, se ele ficar analisando que ele também é um ser humano, é capaz de ele morrer, porque ele põe em risco a própria vida dele. Então ele tem que tomar a decisão, às vezes, de matar uma pessoa, é um ser humano igual a ele, mas é um bandido. Então isso faz parte de um circuito no cérebro que não vem o caso aqui, ele vem de fábrica, qualquer bebezinho tem, só que ao longo das nossas profissões, ao longo do ano, a gente vai treinando. Qual é o problema desse treinamento? É você bloquear. Então tem pessoas que elas bloqueiam de tal forma, né, esses executivos, ou um médico que é muito frio, que nem olha na sua cara na hora que ele está atendendo, ou algumas profissões que tá ali diante do sofrimento, mas está banalizado, já não consegue mais ter coração. Isso é um extremo, né? A pessoa usou desse recurso de tal forma, ela treinou de tal forma para ficar fria, que realmente ela ficou fria, ela não tem mais coração nenhum. Ou então, o outro extremo, que é aquela pessoa que ela sofre tanto com tudo que ela não consegue entrar em ação, porque o cérebro também faz com que ela fique paralisada. Então assim, achar esse meio termo, que é o equilíbrio que eu proponho, né? É você conseguir, apesar da pressão, apesar da crise, apesar da situação, apesar de tudo que você está vendo, você ter serenidade, estar no comando da sua mente, do seu cérebro e tomar a ação e a decisão correta, sem ter o piti, sem se estressar, sem xingar com ninguém. Até porque, para vocês que são médicos, é importante saber,
a maioria dos que vocês prescrevem, as pessoas não seguem. Por que elas não seguem? Né? Porque não tem empatia com o médico. Quando o médico sente, se coloca no lugar do paciente, olha nos olhos, torce para que o tratamento dê certo, automaticamente o paciente segue tudo, porque existe uma relação de confiança. Da mesma forma, você que é líder, né? A sua empresa quer produzir, a sua empresa quer ter sucesso, quer ultrapassar a crise, não adianta, se não tiver coração na empresa, se não tiver emoção na empresa, não vai adiantar, porque as pessoas não vão lá por causa do dinheiro, ali é parte da vida delas, elas têm que se sentir importantes, elas têm que se sentir queridas. Você vai falar assim, mas não, na minha empresa é tudo muito frio. É por isso que essas empresas afundam, é muita frieza lidando com o ser humano. Nós, seres humanos, somos seres emocionais. Nós saímos do primitivo, que era só bicho, que era ou comer ou fugir, ou bater ou correr, porque agora nós temos um novo cérebro. E esse cérebro, ele pressupõe emoção sim, pressupõe sentimento sim. Agora, é claro que é importante calibrar. Então me preocupa, porque eu tenho visto as pessoas, sabe, meio que se dane o mundo, eu vou livrar o meu. Isso é horrível, né? Porque isso é de uma selvageria mental, né? É assim, você está destruindo o seu cérebro. Quando você acha que com isso você está se fortalecendo, não, você está se enfraquecendo. Porque esse não é o modus operandi do cérebro. Você simplesmente está usando uma máquina potente, que é o cérebro, na sua capacidade mínima. E isso não vai te levar a lugar nenhum. Até porque pessoas egoístas, pessoas que aprontam, pessoas que vão para um outro lado sem ética, que não se colocam no lugar dos outros, é fácil de desmascarar, né? Chega até próximo de um psicopata, né? Se o treinamento for tal, a ponto de desligar os canais da emoção, isso já é uma doença, é uma psicopatia. Então, olha, muito atento aí, especialmente você que tem esse discursinho de que eu tô frio, nada me abala. Não tem isso não, né? A emoção faz parte, mas não os extremos, né? Nem o que realmente se escancara de tanto chorar e sofrer, nem o outro que fica completamente frio. É importante sim você se colocar no lugar dos outros, se colocar no lugar da sua equipe, se colocar no lugar do seu cliente, se colocar no lugar das pessoas que estão sofrendo, mas de uma forma equilibrada e de uma forma que você consiga superar essa situação com ações coerentes, corretas e que te levem para o sucesso. Vem comigo, se atira no Neurocoach.